Relato 1. A noiva da estrada velha. Renato era um caminhoneiro experiente. Já havia cruzado as estradas do Brasil de ponta a ponta e sabia que, às vezes, o perigo não vinha apenas de curvas fechadas ou buracos inesperados. Durante sua carreira, ouviu diversas histórias de outros motoristas. Alguns juravam ter visto coisas inexplicáveis na estrada, mas Renato sempre se considerou um homem prático. Até aquela noite, a viagem seria longa. Seu destino era Lagoa Branca, uma pequena cidade do interior conhecida por suas lavouras e pelo clima tranquilo. Mas para chegar até lá, ele precisaria pegar a estrada velha, um caminho de terra, cercado por mata fechada e praticamente deserto durante a noite. Antes de seguir viagem, parou em um posto de gasolina. O frentista era um senhor de idade, com olhos fundos e expressão cansada. "Boa noite, meu amigo. Completa o tanque para mim." O velho frentista iniciou o serviço, mas manteve os olhos fixos em Renato, como se quisesse dizer algo. Depois de um breve silêncio, ele falou: "Você vai pegar a estrada velha?" "Sim." "Por quê?" "Então, não pare. Nem que veja uma mulher de branco pedindo carona." Renato riu. Achava engraçado como as pessoas do interior tinham essas histórias. História de assombração, né? O frentista não sorriu, apenas olhou para ele com um olhar sério e profundo. "Faça como quiser, moço, mas não diga que não avisei." Renato pagou, deu a partida no caminhão e seguiu viagem. O velho ficou parado, observando-o partir, como se soubesse que algo aconteceria naquela noite. A estrada era estreita e cercada por árvores altas e tortuosas, que pareciam se contorcer à luz fraca dos faróis. A neblina era espessa, e o silêncio era absoluto. Não havia postes de iluminação, nem casas, nem outros carros. Apenas ele, o caminhão e a estrada. Renato aumentou o volume do rádio para quebrar o silêncio opressor, mas a estática começou a interferir. Franziu a testa e tentou mudar a estação, mas todas pareciam ter sido tomadas pelo chiado. Desligou o rádio e bufou. Coisa estranha, pensou. Foi quando a viu, no acostamento, parada debaixo da neblina, uma mulher de vestido branco longo, com os cabelos cobrindo o rosto. Seu coração acelerou. Lembrou-se das palavras do frentista. A mulher estava ali, imóvel, como se esperasse por ele. O instinto lhe dizia para continuar dirigindo, mas sua consciência pesava. E se fosse alguém precisando de ajuda? Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a mulher levantou lentamente a cabeça. Seu rosto era pálido como cera, os olhos fundos e vazios. E então ela sorriu, um sorriso antinatural, largo demais para um rosto humano. Renato sentiu um frio na espinha. Engatou a marcha e acelerou, decidido a sair dali o mais rápido possível. Porém, segundos depois, ouviu algo. Tum, tum, tum. Era um som de pancadas, vindo de cima da cabine do caminhão, como se alguém tivesse subido no teto e estivesse caminhando ali. Seu corpo ficou rígido. Ele olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Tum, tum, tum. Os passos continuaram, mais rápidos. O caminhão começou a tremer. Algo estava lá em cima. Algo que não deveria estar ali. Então, veio o grito, um grito feminino, agudo e ensurdecedor, que parecia vir de dentro do caminhão. Renato perdeu o controle do veículo por um instante, quase saindo da estrada. Segurou firme o volante, pisou fundo no acelerador e rezou para que aquilo fosse embora. Aos poucos, os sons cessaram. O grito desapareceu, os passos sumiram. Somente o som do motor e o vento cortando a estrada permaneciam. O medo ainda congelava seu peito, mas ele não parou até alcançar a cidade. Quando chegou à Lagoa Branca, Renato estava pálido. Desceu do caminhão com as pernas tremendo e entrou no primeiro bar que encontrou. Precisava de um café, algo que o fizesse esquecer o que aconteceu. O dono do bar, um senhor de cabelos grisalhos, percebeu sua expressão assustada. "Você viu ela, não foi?" Renato levantou os olhos, surpreso. "Como sabe?" O velho suspirou e puxou uma cadeira. "Você não é o primeiro. Muitos caminhoneiros passam por isso." "Quem é essa mulher?" O homem olhou para a estrada, como se revivesse um passado sombrio. "Dizem que era uma noiva, muitos anos atrás. Ela ia se casar, mas no caminho para a igreja sofreu um acidente e morreu ali mesmo, na estrada velha. Desde então, aparece para os viajantes, esperando que alguém a leve até seu casamento." Renato sentiu um arrepio. "E os que param, o que acontece com eles?" O velho hesitou. "Nunca mais foram vistos."
Silêncio. Renato terminou o café, pagou e saiu sem dizer mais nada. Nunca mais passou por aquela estrada. E nunca mais dirigiu à noite sozinho. Relato 2. O fazendeiro e o homem sem rosto. Eu cresci no interior, cercado por vastas plantações de milho, pastagens e um silêncio profundo, que só quem já morou longe da cidade conhece. Nossa fazenda ficava a cerca de 15 quilômetros da cidade mais próxima, e a estrada de terra que levava até lá era quase sempre deserta à noite. Meus pais herdaram aquele lugar dos meus avós, que por sua vez herdaram dos bisavós. Era uma terra antiga, cheia de histórias e mistérios que eu nunca levei a sério. Meu avô, por exemplo, costumava dizer que há coisas no mundo que não devem ser perturbadas. Ele sempre falava isso quando eu perguntava sobre as histórias estranhas que os trabalhadores da fazenda contavam. Vozes no meio da plantação, sombras movendo-se dentro do celeiro, animais que desapareciam sem deixar rastros. Eu ria. Sempre achei que fossem apenas crendices de gente do interior. Até a noite em que fiquei sozinho na fazenda. Meus pais haviam viajado para resolver negócios na cidade e só voltariam na manhã seguinte. Como eu já tinha 19 anos e estava acostumado com o lugar, não me importei de passar a noite sozinho. Depois do jantar, sentei-me na varanda com um café quente, observando a escuridão engolir os campos. O vento soprava forte naquela noite, fazendo as folhas do milharal farfalharem, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Foi quando ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, vinda do meio da plantação. Ei! Parei de beber o café e fiquei imóvel. O som era fraco, mas nítido. Uma voz de homem, mas arrastada, como se a garganta estivesse seca. Olhei ao redor. O pátio da fazenda estava vazio, apenas iluminado pelo poste fraco ao lado da varanda. Então, ouvi de novo. Ei! Dessa vez, mais perto. Meu estômago gelou. Quem estaria no meio do milharal a essa hora? Levantei devagar e entrei na casa, pegando a lanterna e a espingarda que meu pai guardava atrás da porta. Não que eu achasse que fosse algo sério, mas se fosse um ladrão ou algum animal, eu precisava estar preparado. Saí da casa, com o coração batendo rápido. O vento continuava soprando forte, balançando as folhas secas e fazendo o milharal parecer um oceano escuro em movimento. Tem alguém aí? Perguntei, tentando soar firme. Silêncio. Levantei a lanterna e iluminei as fileiras de milhos. Foi então que o vi. No meio das plantas, parado entre os talos altos, havia um homem. Ou pelo menos algo com formato humano. Era alto, muito magro, vestia roupas sujas e rasgadas. Mas o pior não era isso. O pior era que ele não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa, pálida, como se sua pele tivesse sido esticada sobre um crânio vazio. Meu sangue gelou. O homem sem rosto ficou ali, parado, me observando sem olhos. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo parecia preso ao chão. Então, ele deu um passo à frente, e depois outro, e outro. O barulho seco de seus pés esmagando as folhas mortas se misturava ao som do vento. Foi aí que meu instinto finalmente reagiu. Gritei e disparei para trás, correndo o mais rápido que pude para dentro da casa. Fechei a porta com força e travei todas as trancas. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a espingarda. O silêncio caiu novamente. Olhei pela janela. Ele estava lá, parado no meio do quintal, como se me observasse sem olhos. O tempo pareceu parar. Eu queria correr, queria gritar por ajuda, mas sabia que não adiantaria. A cidade estava longe e ninguém me ouviria. Foi então que algo estranho aconteceu. O homem sem rosto inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo algo. E, sem aviso, ele se virou e começou a andar. Mas não em minha direção. Ele estava indo para o celeiro. Minha mente girava, porque ele estava indo para lá. O celeiro era uma construção velha, usada apenas para armazenar ferramentas antigas e fardos de feno. Meu avô sempre dizia que havia algo de errado com aquele lugar, mas eu nunca dei ouvidos. Agora, aquela coisa estava indo diretamente para lá. Segurei a espingarda com força e tomei uma decisão estúpida. Saí da casa, com passos cuidadosos, segui pelo quintal, mantendo distância. O homem sem rosto parou diante da porta do celeiro e ficou ali, imóvel. Então, a porta se abriu sozinha. A madeira rangeu, revelando um escuro profundo lá dentro. O homem entrou, e a porta se fechou atrás dele. Fiquei parado, suando frio.
Meu corpo inteiro dizia para eu correr, mas minha mente estava presa naquilo. O celeiro era importante para essa coisa. Recuando lentamente, voltei para dentro de casa, tranquei tudo e esperei o sol nascer. Na manhã seguinte, liguei para o meu avô e contei tudo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. Eu avisei para nunca sair à noite. Mas o que é aquilo, vô? Perguntei, sentindo um arrepio. Algo que está ali há muito tempo. Antes da nossa família. Antes dessa fazenda. E por que foi para o celeiro? Porque é o único lugar onde ele pertence. Meu sangue gelou. Desde então, nunca mais fiquei sozinho na fazenda. Nunca mais fui ao celeiro à noite. E nunca mais esqueci o rosto que nunca existiu. Relato 3. A sombra na janela. Cresci em uma pequena cidade do interior, cercada por vastos campos e um rio que serpenteava pela paisagem. Todos na cidade conheciam uns aos outros, e os dias passavam tranquilos, sem muitas surpresas. Mas havia uma coisa que sempre despertou medo em todos nós: a casa abandonada na estrada velha. Ela ficava afastada da cidade, cercada por árvores altas e uma cerca caída. As janelas estavam sempre escuras e o telhado inclinado parecia pronto para desabar. Diziam que ninguém morava lá há mais de 50 anos, desde que a última família desapareceu sem deixar vestígios. As crianças contavam histórias sobre gritos que vinham de dentro da casa e sombras que podiam ser vistas pelas janelas à noite, mas ninguém nunca teve coragem de se aproximar. Exceto eu. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Sempre achei que era tudo invenção do povo, exagero para assustar os mais novos. Até a noite em que decidi entrar na casa. Eu não era o único a duvidar das histórias sobre a casa abandonada. Meu melhor amigo, Lucas, também achava que tudo não passava de boato. Certa noite, estávamos reunidos com um grupo de amigos na praça, quando o assunto surgiu novamente. Todo mundo fala dessa casa, mas ninguém nunca provou que tem algo lá, Lucas disse, cruzando os braços. Sabe por quê? Porque ninguém tem coragem de entrar, retrucou João, o mais supersticioso do grupo. Lucas riu, me lançou um olhar, e, antes que eu pudesse dizer algo, ele já estava desafiando. E se a gente for lá agora? O grupo ficou em silêncio. Vocês estão malucos? Perguntou Camila, visivelmente desconfortável. Só vamos dar uma olhada de perto, eu disse, sem querer demonstrar hesitação. O desafio foi lançado. E, como nenhum de nós queria parecer covarde, partimos em direção à casa abandonada. No caminho, o vento gelado da noite soprava entre as árvores e o som dos grilos preenchia o silêncio. Quanto mais nos aproximávamos, mais pesada parecia a atmosfera ao redor. E então, lá estava ela, a casa abandonada. As janelas eram buracos escuros, como órbitas vazias. A madeira da varanda estava podre e rangia ao menor toque. Tudo ali parecia errado, como se a própria casa estivesse esperando por nós. Lucas sorriu, tentando quebrar a tensão. Parece só uma casa velha. Vamos entrar? Eu não queria mais. Algo dentro de mim gritava para irmos embora. Mas era tarde demais para voltar atrás. Lucas empurrou a porta. Ela se abriu com um rangido longo e doloroso. E nós entramos. O cheiro de mofo e madeira apodrecida encheu nossas narinas assim que cruzamos a porta. O chão rangia sob nossos pés, e a escuridão engoliu tudo ao redor. A única luz vinha de nossas lanternas de celular, criando sombras dançantes nas paredes. Havia móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Um grande espelho rachado estava pendurado no corredor, refletindo nossa silhueta trêmula. O ar ali dentro estava pesado. Tá tudo muito quieto, sussurrei, percebendo que até os grilos do lado de fora haviam parado de cantar. Lucas apontou a lanterna para a escada. Vamos dar uma olhada lá em cima? Antes que alguém pudesse responder, ouvimos o primeiro barulho, um estalo, como madeira cedendo. Todos congelamos. Foi vocês? Camila perguntou, olhando para nós. Negamos com a cabeça. Então, algo se arrastou pelo andar de cima. Um som lento, irregular, como se alguém estivesse puxando os pés sobre o chão de madeira. Toque, toque. Lucas engoliu em seco. Deve ser um bicho, mas algo dentro de mim dizia que não era. Toque, toque. O som estava mais próximo. Olhamos uns para os outros, sem saber o que fazer.
foi quando a porta no final do corredor se abriu sozinha. O corredor era um túnel escuro à nossa frente. A porta, que antes estava fechada, agora se abria lentamente, rangendo como se estivesse nos chamando. Eu não vou até lá, disse Camila, com a voz trêmula. Lucas hesitou. Eu também, mas algo me impulsionou para a frente. Talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse aquele sentimento estranho de que eu já conhecia aquele lugar. Quando cheguei à porta, o cheiro mudou. Não era mais mofo, era podre. O cômodo era um quarto antigo. A cama estava coberta por um lençol encardido, e cortinas esvoaçavam levemente, como se algo invisível as tocasse. E então, eu vi a sombra na janela. Era alta, esguia e imóvel, mas eu senti que estava nos observando. Meu corpo travou, minha garganta secou. Tem alguém ali, balbuciei. Lucas apontou a lanterna, e o facho de luz revelou a silhueta. Mas quando a luz tocou a sombra, ela se moveu. Não era um reflexo, não era um truque. Aquilo estava dentro do quarto, não fora. Lucas e Camila viram ao mesmo tempo que eu. E então, a coisa deu um passo para frente. Camila gritou, a luz piscou. E, num piscar de olhos, a sombra estava bem na nossa frente. O rosto da coisa era um borrão escuro, mas os olhos eram duas órbitas vazias e brilhantes. Sem boca, sem nariz, apenas olhos que pareciam absorver toda a luz ao redor. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não respondia. Lucas tentou se mover, mas a coisa apenas levantou a mão. E então, tudo desligou. As lanternas apagaram. A escuridão nos engoliu. Um vento gelado soprou pelo quarto, e senti algo se aproximando, respirando ao meu lado. Então, sussurrou algo que nunca consegui entender. Mas era uma voz antiga, fria, como o vento antes de uma tempestade. Então, acordamos. Eu estava no chão da sala, com Lucas e Camila ao meu lado. O sol já estava nascendo. Não lembrávamos de nada depois do apagão, mas quando olhei para a escada, a sombra ainda estava lá, nos observando. E então, ela sorriu. Saímos correndo da casa, sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais falamos sobre o que aconteceu lá dentro. Nunca mais passamos perto da casa. Lucas se mudou meses depois. Camila também. Mas eu fiquei, e, às vezes, à noite, se olho para a estrada velha, consigo ver alguém na janela da casa abandonada, sempre me observando, e sempre sorrindo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal para mais relatos assustadores como este. E me conta nos comentários, você já viveu algo paranormal como esse? Vou estar lendo todas as histórias, se tiver coragem de contar.